inscrições para o método PhD Pinos 2.0, a nova versão, estão abertas a partir de agora. E você que está aqui vai poder aí conhecer dentro desse vídeo como funciona todo o programa, quais as garantias, quais os benefícios, como a gente vai fazer a nossa parte prática, o hands-on, como eu vou entrar em contato com você quinzenalmente. Nós vamos ter uma aula inaugural, mas nós vamos ter contato de 15 em 15 dias para esclarecer suas dúvidas no plantão de dúvidas ou para executar a mentoria ou para aulas novas. Como você vai ter aula com outros professores, qual é a sequência dentro do curso, tudo isso você vai encontrar agora, a partir de agora. Lembre-se, você que está aqui, você vai poder ter contato agora com o PhD Pinos 2.0, com um método que vai desde o processo de retenção adesiva ou reforço com fibras, até o processo final, finalizando com a restauração e passando pelo julgamento se há ou não a necessidade de colocar um pino. Então é uma solução completa para você ter segurança ao tratar dentes extensamente destruídos em sessão única, sem riscos de soltar, sem riscos de fraturar. Eu tenho a maior certeza que você está no melhor programa sobre esse conteúdo da internet. Mas mesmo assim eu sei, é normal, eu já vivi essa insegurança, eu já vivi esse desconfiar se realmente tudo isso que a gente está prometendo que vai acontecer com você, se isso realmente pode acontecer, qual que é a estrutura de organização que vai permitir você desenvolver a segurança para conseguir trabalhar em sessão única, sem riscos de soltar, sem riscos de fraturar. Literalmente, se eu não tivesse observado esta possibilidade de ocorrer com outros dentistas, a gente já tem dentro do método mais de 480 pessoas, eu realmente não confiaria e talvez isso fosse unicamente uma ocorrência comigo. Então eu quero que você perceba o que aconteceu com essas outras pessoas que entraram em turmas passadas e estão já tendo resultados práticos no dia a dia do seu consultório. Eu não fazia, pra você ter noção, não é que eu não tinha segurança, é que eu fazia assim, um na vida, outro na morte, quando não tinha outra solução. Porque você entrou na turma de abril, não foi? De abril, aham. De lá pra cá, você tem uma noção de quantos pinos que você já fez? Uns 20 pinos, mais ou menos, 15 a 20 pinos. E aí, para começar a usar os pinos de fibra de vidro, eu tinha muito receio. Então, eu não tenho muito o que falar assim, deu muito errado o que você fazia. Não sei, porque eu não fazia. Eu tinha medo mesmo. Então, eu comecei a fazer quando eu fiz o seu curso e daí eu perdi o medo, porque eu vi que não estava tendo problema. Falei, opa, se não está tendo problema, vamos seguir. É porque tá certo. Tá. De lá pra cá, todos esses que você fez, algum falhou? Não, graças a Deus não. Nenhum, até hoje. Você já fez o quê? Mais de uns, sei lá, vou chutar aqui, mais de uns 50 pinos? Eu já fiz, eu posso dizer que mais de 100. De resultado do meu consultório, professor, eu vejo a questão da segurança. Eu sempre acompanho tudo do jeito que você fala, do jeito que você indica, e eu tenho uma maior segurança em fazer e saber que aquilo nunca me deu um problema. Abril. De abril agora? Então tá muito recente. De lá pra cá você já fez muitos pinos? Como que tá seu andamento? Olha, é tão interessante, parece que vai atraindo, né? Logo de cara que eu comecei o curso, foram 6 pinos, né? Mas, assim, no todo, eu dei uma olhada, foram 16 pinos. E o mais interessante para mim é a questão de resolver o caso do paciente na cadeira. O paciente chega, eu tenho a segurança de executar a colocação desse pino, cimentar o pino com segurança, e muitas vezes eu estou até reconstruindo o dente com resina. Aí eu cimentei o pino, ainda preenchi com resina depois. Aí eu olhei no relógio, já era meia hora depois. Eu falei, gente, que isso? Até você assustou. Eu nunca tinha pensado em fazer esse negócio aqui. Porque antigamente, o que eu fazia? Quer dizer, eu fiz uma vez um pino de fibra. Aí, na primeira consulta, eu preparei o canal. Na segunda consulta, eu cimentei o pino. Na outra consulta, eu fiz o núcleo. Aí moldei para na outra fazer o provisório. Então, tipo assim, 4 consultas. Entendeu? Mas isso no meio também é insegurança no meio. Então, agora você pega em uma consulta de uma hora, você prepara o canal, coloca o pino, cimenta o pino, faz o núcleo. Você fala no início do vídeo, né? Aprenda a fazer pinos 2 vezes mais rápido, em uma consulta, tarana. De cara, assim, a gente fica achando que é meio marketing, né? Tipo, o cara tá fazendo aquela jogada, mas depois que você começa a fazer, você fala, rapaz, não é que acontece mesmo. Então, aí eu fui assistir a segunda aula e vi você falando isso, eu falei, rapaz, olha só, tô eu aqui fazendo um negócio, e assim, eu não sou nenhum expert em nada, é só seguir o que tá lá, usar o que você recomenda lá. O que é o programa do PhD Pinos? Ele é um programa online que contém tudo, absolutamente tudo, agora na versão 2.0, para qualquer dentista aprender a reabilitar com segurança dentes extensamente destruídos em sessão única e eliminar risco de fratura e soltura. Então, o que tem no programa PhD Pinos 2.0?
Tem aulas gravadas, todas as lives, se eu não me engano, tem mais de umas 80 lives lá. Agora, novo, que não existia antes, aulas com outros professores de diversas áreas. Por exemplo, a professora Cristina Miura, o uso das fibras na estabilização de pacientes periodontais e várias outras, né? Que estão constantemente acontecendo e sendo acumuladas para serem jogadas lá. Mentorias online em grupos quinzenal. Então não tem jeito de você ficar sem a sua resposta. E-books, guias clínicos, PDF, pasta de artigo, tutorial passo a passo, plantão de dúvidas. Por quê? Porque você está estudando e vai surgir a dúvida. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entrar lá na comunidade. A gente tem uma comunidade, né, para a gente discutir casos e tudo. E aí, putz, vai ter o plantão essa semana. Então vou lá para eu esclarecer a minha dúvida. E é dúvida de retenção e restauração, hein, gente? Não é só de retenção. Porque antes o PhD Pinos falava só de pino. Hands-on de técnicas, né? Um manequim é enviado. A gente faz hands-on. E agora os hands-on também vão evoluir para a parte restauradora. Comunidade para discussão, a comunidade é maravilhosa. 1 ano de suporte total, eu tô lá diariamente, vistoriando, ajudando, respondendo, auxiliando todo mundo. E todo mundo se ajuda, né? Isso é que é o massa. Todos os temas da retenção até a restauração final. Então, no início, a gente entra com um passo que não é nenhum, é o 0. Para a gente identificar os erros, as dificuldades, os medos, as necessidades de cada um. Porque aí eu posso te ajudar melhor. Então eu entendo como que você está. É bem no início do programa tem isso. Beleza. E depois? Depois a gente entra dentro dessa mesma evolução que você viu aqui comigo, dos processos técnicos e conhecimento de adesão. O que todos esses casos aqui têm em comum? Todos esses casos utilizaram mecanismos de retenção diferentes. Esse caso usa uma retenção por meio de um pino. Esse outro está utilizando um processo adesivo. Esse outro está utilizando um sistema de fibra. Mas veja que o que eles têm em comum, todos esses dentes, eles precisaram de um processo adesivo para que essas restaurações fossem instaladas. Então, a segurança que nós desenvolvemos no processo restaurador, que precisa de algum tipo de retenção, obrigatoriamente a gente foca no desenvolvimento pleno em entendimento técnico do processo de adesão. Se nós não conseguimos ter essa compreensão, eu não consigo usar fibra, eu não consigo restaurar com resina usando um pino, restaurar aqui com a semidireta usando um pino e um preenchimento, restaurar apenas com resina todas essas lesões, fazer uma peça semidireta com um pino. Não consigo, impossível. Então, a primeira evolução nossa, ela vai precisar passar pela primeira etapa, é a saída, é a decolagem. O que esse seu mapa precisa responder? Quais adesivos podem ter melhor desempenho em cada situação clínica? Por quê? Porque aí você vai escolher um, lógico que você não precisa ter 3, 4, 5. Eu aqui tenho uns 6, 7 adesivos diferentes, mas eu sou professor, as empresas me mandam. Como que você tem que atuar nos tecidos dentais, jovens ou velhos, afetados ou intactos? Por que a gente tem materiais tão diferentes? E o que faz esses materiais serem diferentes? Questões técnicas também, né? Para você saber como fazer direitinho. Técnicas de umidade, instrumentais, aplicação, fotopolimerização. Como os adesivos interagem com o resto dos procedimentos. E, por último, como resolver erros. Melhor ainda, como evitar. Por exemplo, coloquei um aqui, né? Sensibilidade pós-operatória. Você tem que saber como evitar, porque não adianta. Se você tá fazendo um processo lá e dá errado, o cara tá continuando com dor, aí não tá adiantando nada. Então eu vou começar agora ensinando para você tudo o que você precisa saber de adesão. Quando eu estou trabalhando com quem não tem adesão, eu apenas estou fornecendo retenção. Agora, na hora que eu consigo ter adesão, como nós estamos vendo de cá e de cá, aí a gente pode conseguir o reforço, aí a gente pode conseguir retenção, porque na hora de você definir quem precisa de reforço de retenção, você precisa avaliar uma série de outros aspectos. O mesmo dente com a mesma fragilização em um paciente jovem e um paciente mais velho é diferente. Então aí eu começo a raciocinar no material restaurador
E vou para o raciocínio da necessidade eventual do reforço com as fibras. Porque eu vou restaurar depois que eu reforçar. Então, dentro desse aspecto, o que seu mapa precisa te responder para você ter uma caminhada tranquila? Quais fibras e pinos podem ser usados com retenção adesiva? Como eu vou indicar o seu uso? Em que locais eu devo aplicar esses materiais? Lógico, né? O processo técnico. Isso é o passo número 2. Módulo novo, tudo novo, sendo construído para você ter acesso a tudo isso. Então esse é um outro ganho enorme também, né? Depois eu preciso saber indicar direito, eu preciso fazer os preparos, tanto preparo no dente quanto preparo nos pinos. Cada pino tem uma composição diferente. Então se os pinos são diferentes, por que eu trato tudo igual? Quais são os tipos de erros? Critérios deve usar? Para com esse negócio de só de quantidade remanescente. Busca todos os critérios. Quais tipos que existem? E o melhor uso de cada um. E nas situações problema? Aquela situação da paciente com DVO alterada, com a prótese toda lascada, paciente bruxista, o grampo da PPR vai pegar bem no dente que eu vou pôr um pino de fibra. Como a gente tem que lidar com tudo isso? Questões técnicas, né? Como que a gente faz? Como que eu reduzo a quantidade de preparo, sequências dos instrumentais, materiais, tudo isso. Qual cimentação adesiva que você vai usar? É autoadesiva? Não é? Como que você aplica cada produto? Por isso, dentro do PhD Pinos tem um algoritmo. Sabe o que é algoritmo? Aquilo que te responde uma previsão de alguma coisa. Então lá você vai entrando aqui, vai respondendo todos esses itens e no final ele vai te dar uma notinha, tanto do seu desempenho para ter sucesso com pinos, quanto da sua chance teórica de usar pinos. E aí, lógico, né? A gente tem todos os critérios de indicação, análise de casos, o que você usa. Por quê? Para a gente não ficar com dúvida disso, né? Não é bom a gente ter essas dúvidas. O bom é a gente ter certezas. Tal como, por exemplo, a doutora Isabela, minha ex-aluna, olha só, tá voando baixo, fazendo pino com luva, sem luva, de todo jeito. E aí entra a importância da comunidade, porque você tá com dúvida numa questão, nós temos um grupo, a comunidade, tem um monte de gente trabalhando, eu ajudando, e um monte de gente trabalhando, conversando, diagnosticando, ajudando a gente a estabelecer métodos para dar mais certo. Aí, putz, vou escolher um pino, uma confusão esses negocinhos, né? Ainda mais hoje que as radiografias são digitais. Então, o que a gente fez? Proporcionei, então, criei um mecanismo digital. Se você quiser imprimir, você imprime. Se não quiser, você usa de modo digital. Olha o Dr. Marcos usando. Ele usa nos casos todos. Então pega uma radiografia digital, você padroniza ela, é super fácil, tem um tutorial lá ensinando, e à medida que você vai mexendo ali a radiografia, você já põe nos pinos que mais existem, que mais são usados no mercado, você coloca e já faz a sua escolha. Então conhece mais sobre o processo de seleção, nos preparos radiculares, sequências técnicas de cada um, quem usa primeiro, quem usa segundo, quem usa terceiro, por que usa esse, aquele num determinado pino, pinos que não desgastam raiz, todos os mecanismos para a gente ir evoluindo, né? Essas tabelas e tudo mais. Vai cimentar? O que é isso que está na minha mão? O que é isso que eu vou cimentar? Então tem todos os passos para a gente saber o que fazer, o que usar. E aí os nossos ganhos estão claros agora. Os ganhos de você entender que erros, que critérios, que tipo que existe. Quando o seu paciente tiver bruxismo, tiver o escambau, como que a gente faz? Questões técnicas, questões de cimentação. Para daí a gente dar o nosso próximo passo para as restaurações. Então veja, exemplos. Doutora Paula acabou de formar. Pino e coroa, resina direta. Doutora Thaís formou tem 2 ou 3 anos, se não me engano. Resinas diretas também. Outra doutora Thaís, olha só, fazia agora semidiretas. Olha o doutor Cleverson. Doutor Cleverson, se não me engano, foi da primeira turma do programa. Doutora Bruna, excelente resultado com a sua semidireta aqui também. Ó. Doutora Idazi, tá aqui. Ó. Doutora Estela também, inclusive publicou isso aqui no artigo científico que tem lá dentro da plataforma. Né? O artigo dela, olha que legal, né? Que massa, a gente já produzindo até artigo científico. Doutor Gustavo, doutora Adriana, doutora Maria Tereza, todo mundo voando baixo. Quando indicar diretas, semidiretas e indiretas? Quais materiais e equipamentos você precisa ter? Como interagir materiais restauradores de forma a ter sucesso?
relacionar preparo, material e capacidade adesiva, para você definir muito bem o que você vai fazer em cada um. Ainda tem para acompanhar tudo isso um e-book. Nós temos treinamento. Nossa, mas eu tenho que treinar. Tá? Nós temos, a gente manda os manequins para você com 2 sistemas de pino, com luva, sem luva. Nós fazemos o hands-on ao vivo, fica lá gravado. Você pode repetir, fazer quantas vezes você quiser de novo. Então, olha esse gráfico aqui de 2 grupos de dentistas. Olha os medos e problemas que esse grupo número 1 tem, insucessos, e o grupo número 2 tem. Isso aqui são as pessoas antes e as pessoas depois de participarem do programa. Tudo isso aqui é o que tem de novo dentro do programa. Esse é o upgrade para o 2.0. Então, um módulo de adesão, já gravei mais algumas coisas novas, fibras, tudo novo, resinas semidiretas. Tá lá, ó, guia das coisas de semidiretas, aula com outras pessoas, mentoria, plantão de dúvida, tudo isso já falei para vocês. Se você fosse fazer todo esse conteúdo, tudo isso, consultório parado 4 dias direto, imagina a canseira que você ia sair de um curso desse. 6.800 mais ou menos, consultório parado e tal, aquele negócio, então você gasta uma grana. Na hora que você soma todos os bônus das coisas que você vai ganhar, você gastaria R$ 11.500. Mas você sabe que não vai ser isso. Ao invés de você pagar 1.997 ou 12 de 199, você vai para tudo isso que aumentou. É 12 de 149 se você quiser parcelar, show de bola. Se você quiser à vista, é 1.497. Quem entrar na segunda-feira, não é esse aqui o valor. Esse valor já está espetacular. Isso aqui é para quem entrar no final da semana. Por isso que eu queria que você viesse aqui. Quem está aqui, eu tenho certeza, são as pessoas que estão mega, ultra interessadas. Eu decidi fazer por minha conta e risco o seguinte. Isso aqui são todos os nossos programas, cursos presenciais. E você que entrar, isso é só para quem entrar na segunda-feira, tá? Quem entrar na terça, não tem isso mais. Vai ter R$500 de voucher. Se você decidiu, agora eu quero ir lá fazer um curso com o Rodrigo, você já tem 500 de desconto. Eu dei um print aqui para você ver. 2.697. Perceba aqui o seguinte, ou 12 de 269. Se você parcelar ele, a parcela dele já está mais cara de quem comprar o PhD Pinos, que vai ganhar esse aqui. De graça. Então isso é só para quem for inscrito amanhã, na segunda. E tem mais coisas também. Os 20 primeiros inscritos, eu vou sortear 2 vagas para o curso de preparos para indiretas. Preparos para inlays, onlays, facetas, laminados e coroas, anterior e posterior, a relação que tem os preparos com o material restaurador que você vai usar no futuro, o trabalho que você faz para substrato normal, substrato escuro, um hands-on completo. Então os 20 primeiros vou sortear isso, tá? E aí é mais 597. Esse aqui chama Wash Veneer. O que é isso, Wash Veneer? Vai colocar suas peças aqui dentro desse casulo aqui, proteger para você fazer todo o processo de tratamento superficial. Então fica bacana, né? Porque às vezes você está tratando aquele negócio, escapole, pula para, mas eu vou botar num silicone. Beleza, mas você vai gastar um silicone, isso aqui você não vai gastar nada. Tá? Então eu vou sortear 2 dessa daqui também, tá? 2. Então 2 cursos de preparos, mais 2 desse daqui para os 20 primeiros que entrarem. Isso aqui é só para lembrar que tem garantia dupla. A garantia dupla é o seguinte, você entra no curso, se você experimenta lá, você tem 14 dias para experimentar. Então você entra, mas se você não gostar de jeito nenhum, você entra, experimenta e deu no 14º dia, não quero mais não. Manda eu faço assim, mas é um e-mail, né? Manda um e-mail lá, eu quero o estorno do meu dinheiro investido, eu não quero mais o curso, e não precisa nem de você se explicar, não. A gente vai entrar em contato para saber o que está acontecendo, como que a gente pode te ajudar, óbvio, né? Mas se você mesmo assim manifestar, não, eu realmente não quero, beleza, sem problema nenhum. Você recebe seu dinheiro todo de volta e pronto. Então, entra para você experimentar um modelo diferenciado de programa online, porque o nosso é diferenciado.
O nosso tem uma atenção que nenhum outro tem. 5W significa why, where, when, what e who. Who é quem. E quem faz acontecer é o grupo junto. É o grupo unido. Por isso esse é um princípio da nossa empresa. É a gente estar juntos. É a gente fazer a coisa para a união vencer. Não tem um negócio que fala, né? A união faz a força. E faz mesmo. E faz mesmo. Não, mas gostei, continuei e não tive resultado. Eu vou te ajudar pessoalmente a resolver a sua questão. Mesmo assim, se eu não conseguir de jeito nenhum, aí, nossa senhora, tá em janeiro do ano que vem. Eu te devolvo seu dinheiro todo e mais 500, porque você perdeu tempo comigo. Então a garantia é dupla. Por quê? Porque a gente quer que você tenha resultado. Se você não tiver resultado, aí não faz sentido eu te manter lá, o Heitor. Né? Você tá perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro, então não faz sentido nenhum. Tá certo? A gente fica aberto às inscrições durante a semana toda. Nossa, eu não vou entrar na segunda-feira, vou deixar lá para quinta, sexta-feira. É isso aqui. Então lá para quinta, sexta-feira, quando a gente fecha, não, agora fechou e tal. Por que tem que fechar? Não é porque tem vagas limitadas, não tem nada disso. Gente, o negócio é online, então se quiser entrar 1000 pessoas, entra 1000 pessoas, porque é online, o sistema dá conta. Não é por isso. É porque eu tenho que seguir com as pessoas que entram uma linha de raciocínio. A gente tem os plantões, a gente tem as aulas, vamos discutindo coisas. Então, não dá para ficar assim, aquele negócio, entra depois, e pega o negócio no meio do caminho. Eu tenho certeza absoluta que você pode buscar esse espaço sozinhos, mas, ao mesmo tempo, essa certeza me diz que você vai demorar mais tempo, mais dinheiro, provavelmente com pessoas erradas. Porque sozinho você vai ter que... Essa é a minha história, gente. Essa é a minha caminhada. Mais de 800 artigos, treinar um monte de paciente, 16 anos, publicar, fazer curso, cimentação, adesão, ir visitar as empresas, conhecer produto. Ou seja, é uma confusão, gente. Isso é para quem já passou. Você não precisa passar por essas coisas mais. Não faz sentido. Não é? É para isso que eu funciono. Então, o caminho mais curto, para que nas próximas semanas você já tenha resultado prático mesmo. Agora, para mim, o principal custo que você vai ter por não entrar agora no meu programa é continuar com medo de usar pinos. É ter insucesso, é perder a confiança dos seus pacientes. E com isso você vai estar cada vez mais longe dos seus sonhos, cada vez mais longe de atingir os seus objetivos. Agora é o seu grande momento. Tem um botão aqui nessa página que vai te levar lá para a página de inscrição do PhD Pinos. As inscrições elas estão abertas e vão só até o final dessa semana, na próxima sexta-feira, às 23h59. Então clica aí e se inscreve. Eu te vejo lá do outro lado. Um forte abraço. Altamente rentável aqui para a clínica, trouxe muitos ganhos, né, em termos de eficiência e lucratividade no consultório. Antes nós éramos acostumados a trabalhar com os núcleos metálicos fundidos, né? Um protocolo que eu usei 6 consultas e passei 5 meses para finalizar. A gente passou para um protocolo de 2 consultas e 15 dias. E não fazia pinos em fibra de vidro. Era pela falta de confiança nos pinos, era falta de confiança em mim. Eu sempre ficava buscando um sistema adesivo para passar, que fosse foto, às vezes eu pegava um químico, mas eu nunca tinha certeza se estava correto. E com certeza hoje eu estou muito mais confiante. E aí, às vezes, muitos pacientes vêm de outras cidades, eu faço o canal, já faço o núcleo, né, com a fibra, e o paciente já volta com o dente pronto. Fazia a mesma técnica há 7 anos e na mesma semana 2 pinos meus soltou. E eu não sabia por quê. E aí fizemos o curso de PhD Pinos e hoje eu sei por que foi que eles soltaram. Hoje eu entendo o que eu faço. Então, quando a gente entende o que faz, fica muito mais fácil.
E durante muitos anos no passado, eu fiz isso com muita insegurança. E confesso que sempre tive muita resistência com os pinos de fibra de vidro. Acho que faltava para mim conhecimento. Então, hoje em dia, está sendo difícil você me convencer que, no caso, eu teria que usar pino metálico. Mas eu faço aí uns 6 a 10 pinos por semana. Isso que eu precisava no meu consultório. Hoje eu faço isso com muita tranquilidade, consigo ter muito mais lucro, rapidez, inclusive concluindo alguns casos na mesma sessão de cimentação de pino e restauração.